Hoje vamos tratar dos principais conflitos geopolíticos dos continentes americano e africano. Apesar de apresentar um contexto geopolítico muito mais tranquilo na atualidade do que na maior parte do século XX, a gente tem que saber, entender que a América e a África ainda contam com diversos espaços de tensão. Esses espaços de tensão, algumas das vezes, eles ocorrem aonde? Em zonas, tá, de fronteira ou em regiões onde ocorrem os chamados conflitos armados. Vamos lá agora aos principais conflitos geopolíticos na América. Vamos aqui, o separatismo de Quebec. Então a gente tem que ter ideia, a gente tem que pegar aqui a história da colonização canadense. Então essa região do Quebec, ela foi colonizada pelos franceses. Os franceses eram católicos, tinham uma cultura diferente do restante do país, que foi colonizado pelos ingleses, de origem protestante, e os dois países, na verdade, eles eram muito diferentes. Nesse processo de colonização, essa região do Quebec, ela acabou sendo o quê? Absorvida ali mais tarde por quem? Pela Inglaterra. Assim nasce ali o Canadá, né? Com essa região do Quebec, juntamente com a outra parte que foi colonizada pelos ingleses. Assim, os franco-canadenses de Quebec acabaram formando uma forte identidade nacional que para alguns rivaliza com as que predominam no restante do país. Então, por se tratar de uma região que foi colonizada pelo colonizador diferente, que tem uma língua diferente, que tem uma religião diferente e praticamente uma cultura diferente, então os moradores aqui daquela região, mais tarde, não é agora, mas mais tarde, eles decidiram, então já lá nos anos 70, decidiram que eles queriam se separar do restante do Canadá. Onde que fica Quebec? Quebec é essa região aqui, ó, no Canadá. Então, toda essa região aqui é a região que foi colonizada pelos franceses. Professores das demais regiões. As demais regiões foram colonizadas pelos ingleses. E por um fato de curiosidade aqui, pra vocês terem ideia, essa região aqui do Canadá, ela foi descoberta nem pelos franceses e nem pelos ingleses. Essa região foi descoberta pelos portugueses. Como que era muito frio, os portugueses acabaram abandonando essa região e desceram aqui para a América do Sul, para vocês terem ideia. Então, essa região ela foi descoberta primeiramente pelos portugueses. Vamos lá, então um país multiétnico com centenas de povos indígenas, o Canadá é oficialmente um país binacional, de bilíngue, por ter sido colonizado pelos ingleses e franceses. Na verdade, gente, a população de Quebec, a sua cultura, está representada oficialmente. Oficialmente você tem dois idiomas, tem o inglês e tem o francês. A região é uma região autônoma, tá? Tem uma autonomia bem grande, mas mesmo assim isso não é suficiente para quem? Para os separatistas. Então os separatistas fizeram aí já dois plebiscitos, né? Nos dois eles perderam, mas perderam por uma margem muito pouquinha, né? Inferior a 1%, e eles acharam que eles também foram, na verdade, passaram a mão neles, né? Nesse plebiscito. E até hoje ainda cria alguma tensão, as tensões são mais políticas do que alguma tensão militar ou armada ou de outro modo. Na verdade, a gente tem aqui uma separação de veludo, né? A gente não dá para levar muito a sério essa questão do separatismo do Quebec. Mesmo assim, ela acabou se tornando aqui relevante para alguns geógrafos que colocam aqui ela como uma questão geopolítica muito importante. Essa é uma manifestação para a independência do Quebec no Canadá. O movimento acontece no Quebec e tem como objetivo principal a criação de um país independente.
cenário atual, a localidade contabiliza cerca de 8 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente 20% se encontram na cidade mais populosa, Montreal. Possui uma economia diversificada entre manufatura, turismo, usinas hidrelétricas e o setor terciário como o mais significativo. Possui o segundo maior PIB e o maior número de exportações entre as províncias do país. Por ser localizado na América Anglo-Saxônica, é evidente a influência da língua inglesa. Porém, em Quebec predomina a cultura francesa, demonstrada não apenas através do slogan da província, presente nas placas de carros que remete à herança francesa, mas também na flor de lis, que substitui a folha de bordo na bandeira da província. Dessa forma, por acreditarem na disparidade cultural com o restante do país, anseiam pela separação. Atualmente, o partido PQ representa o movimento no local, porém, após uma diferença mínima no plebiscito de 1995, contra os separatistas e uma maior autonomia cedida pelo país, houve um enfraquecimento do movimento. Observado em 2014, durante as eleições legislativas da região, em que a candidata Pauline Marois, do partido PQ, foi duramente derrotada, junto de suas ideias separatistas pelo Partido Liberal. Tensões na fronteira sul dos Estados Unidos. Outra questão aqui, além do separatismo do Quebec, ele pode até ser importante. Essa questão do separatismo, mas fica aqui menos importante a questão da tensão na fronteira sul dos Estados Unidos. Essa tensão na fronteira sul não é uma tensão entre o exército americano ou o exército mexicano ou assim por diante. Essa tensão na fronteira se requer o quê? A pressão da imigração nessa região sul dos Estados Unidos. Ok? Vamos lá ao texto. Entre as questões que trazem preocupação às autoridades de ambos os países estão, primeiro, a imigração ilegal na fronteira. Então, a gente está falando aqui de imigração ilegal. Das vezes, quando a gente coloca essa questão da imigração para os Estados Unidos, é como se os Estados Unidos fosse um país que não recebesse imigrantes. Gente, ele é o país que mais recebe imigrantes no planeta. Atualmente, por exemplo, são mais de 50 milhões de imigrantes vivendo nos Estados Unidos. Então, muitas das vezes eles são injustos nessa questão. Vamos lá. Então, contando com redes de tráfico humano, a atuação de organizações mafiosas com ramificações em ambos os lados da fronteira controla o tráfico humano, drogas e armas. Então, tem a questão aqui dos cartéis de droga mexicano. Por exemplo, hoje os cartéis mexicanos estão controlando essa questão dos imigrantes. Para vocês terem ideia, eles recebem em torno de $30 mil, tá, gente, para colocar um imigrante dentro dos Estados Unidos. Gente, é muito mais fácil do que eles vender droga. Então, hoje em dia, essa questão do tráfico humano se tornou uma coisa lucrativa para esses cartéis. Terceiro ponto aqui é a violência imposta por milícias que agem em território americano, tentando coibir a imigração ilegal por conta própria, alegando que a migra, que é responsável por combater a imigração ilegal, não atua de forma oficial. Crise na fronteira espreme o governo Biden entre as críticas de ativistas republicanos. Os cartéis narcotráficos presentes no México tornaram um dos países mais violentos de toda a América. Apesar disso, a migração mexicana nas últimas décadas tem reduzido e o maior contingente que atravessa a fronteira é proveniente principalmente da Guatemala, El Salvador e Honduras, e mais recentemente da Nicarágua. Então, a questão da migração de mexicano para os Estados Unidos ela vem caindo a cada ano que se passa, vem aumentando agora, proveniente de outros países. Ok? Então, vocês estão vendo aqui, são as chamadas caravanas de imigrantes, tá, gente? Elas são formadas na América Central e eles vêm migrando até chegar aqui na fronteira dos Estados Unidos. Do lado americano, o endurecimento da política migratória desde o início do governo Donald Trump, além das tensões diplomáticas com o governo mexicano, tem produzido situações ligadas à violação dos direitos humanos. Trump já declarou que o México deveria pagar os custos da construção do muro, que prometeu construir em toda a fronteira, que enfrentaria a forte oposição da população e do governo mexicano.
Vamos lá, aqui aos mapas, seguir que mostra as barreiras mais recentes desenvolvidas na fronteira. Vamos lá, barreiras veiculares, que são essas daqui em amarelo. Ó. São 13, são 12, tá, gente? Eu tenho aqui cercas contra pedestres, que são essas em vermelho. Tá, todos em vermelho são contra pedestres. Ó. E eu tenho as zonas fronteiriças sem obstáculos artificiais. Na verdade, esses obstáculos são só obstáculos naturais, como o rio, né, o Rio Grande, onde dezenas e centenas de pessoas se afogam todo ano para atravessar a fronteira dos Estados Unidos, e o próprio deserto, o Arizona. Isso aqui, gente, é a invasão de imigrantes na fronteira do Texas com o México. Gente, tem há cerca de 10 mil pessoas vivendo debaixo de pontes, tá? E debaixo de viadutos aqui na fronteira com os Estados Unidos. Tá? Esse aqui não é atual, isso aqui faz umas 7 semanas que isso ocorreu. Nos Estados Unidos, mais de 10 mil pessoas estão há vários dias debaixo de uma ponte no Texas, junto à fronteira com o México. São migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos e que estão à espera de saber se conseguem um visto. A maioria vem do Haiti, fogem à pobreza e à insegurança em que o país vive, sobretudo depois da morte do antigo presidente, assassinado em julho. Há também quem venha de Cuba, da Venezuela e do Nicarágua. Enquanto esperam, vivem sem quaisquer condições de segurança ou higiene, debaixo de um viaduto, em tendas ou ao relento. Alguns migrantes disseram à Reuters que, quando chegaram ao acampamento, tiveram de voltar para o México em busca de comida e água. No entanto, as autoridades dizem que estão a fornecer bens essenciais aos migrantes. O governador do Texas pediu ajuda a Washington e acusou a administração de Biden de não estar a saber gerir a crise dos migrantes. O governo local diz que chegaram tantos na última semana que não há meios suficientes para processar mais depressa todos os casos e perceber quem pode ficar no país e quem tem de ser repatriado. Só no último mês, mais de 200 mil pessoas atravessaram a linha de fronteira no sul dos Estados Unidos e em 2021, 1,5 milhão já fizeram o percurso. Vamos agora outra questão geopolítica, e essa sim ela é extremamente importante. Primeiro é o acordo com as Farc. E aí o fim das tensões na Colômbia, ele faz uma pergunta. Gente, as Farc significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, era um grupo guerrilheiro que inicialmente ele era financiado pela União Soviética, mas com a crise e o fim da União Soviética, esse grupo guerrilheiro passou-se a se financiar com a produção e a venda de drogas, né? E a questão do armamento. Então foram o quê? Foram essas duas atividades ilegais que esse grupo vinha praticando. Além de praticar essa questão, havia a questão dos atentados, tentativa de derrubar o governo colombiano, e isso fez com que isso durasse, na verdade, quase 50 anos de lutas. O governo colombiano conseguiu chegar em um acordo, tá, gente? E um tratado de paz com as Farc. Então, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ele está aqui à esquerda, esse aqui, e o líder das Farc, Timochenko, eles apertam a mão aqui. Eles acabaram fazendo o quê? Esse acordo histórico. A questão, gente, não ficou só nas Farc. O problema também ficou outros grupos, tá, terroristas que atuam na Colômbia, entre eles o Exército de Libertação Nacional, ELN, tá? Ele é a segunda maior milícia envolvida no conflito. Você tem as Farc, você tinha em segundo lugar, era eles, tá? Também ainda continua provocando os conflitos na Colômbia, ok? Para piorar a coisa, esse Exército de Libertação Nacional hoje, ele atravessou, ele ocupa parte ali da Venezuela, agora ele está, na verdade, ele está contrabandeando ouro, então eles estão garimpando e contrabandeando esse ouro para poder o que? Manter essa máquina de guerra que eles têm, né? Que é uma verdadeira máquina de guerra. Isso aqui é um campo, tá, da ELN.
O governo colombiano assinou há pouco um acordo de paz histórico com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias, na tentativa de pôr fim a 52 anos de conflito armado. A correspondente Mônica Yanakiev tem as informações. Jefferson já começou a se despedir do rifle e da vida na selva, com seus 7.000 companheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Depois de mais de 50 anos de guerra e de 4 anos de difíceis negociações, o governo colombiano e a guerrilha mais antiga da América Latina assinaram finalmente um acordo de paz e armados de canetas especiais. Elas foram fabricadas das balas usadas no conflito, que deixou 220 mil mortos, a maioria civis, e mais de 5 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas para fugir da violência. Não vamos a descontinuar nossa luta. Não desistimos da luta, disse Jefferson, mas em vez de armas, vamos criar um partido político para defender nossas ideias. O acordo prevê uma reforma agrária, fim dos cultivos de drogas ilegais que financiavam as Farc, a integração dos guerrilheiros na sociedade civil e uma anistia, menos para aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. A cidade de Cartagena das Índias amanheceu em clima de festa coberta por bandeiras brancas. 15 líderes mundiais que contribuíram para o histórico acordo foram convidados para a cerimônia. O presidente Michel Temer foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra. Mas esse grupo, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, veio para protestar. Aqui se lhe dá impunidade. Deram impunidade às Farc, que são hoje o maior cartel de cocaína do mundo, afirmou. Para Uribe, os guerrilheiros, assim como os narcotraficantes, deveriam ser derrotados militarmente e julgados, em vez de terem direito a ocupar cadeiras no Congresso, como também prevê o acordo. A União Europeia já decidiu retirar as Farc da lista de organizações consideradas terroristas. Os Estados Unidos estudam tomar a mesma medida, uma vez que o acordo de paz for implementado. Mas isso ainda depende da aprovação dos colombianos num plebiscito que será realizado no próximo dia 2 de outubro. Vamos lá então, a crise econômica na Venezuela e os fluxos migratórios. A maior fonte de tensão no continente americano nos últimos anos tem sido a Venezuela. Como vimos desde a morte de Hugo Chávez em 2013, o país vem enfrentando profunda crise política e forte recessão econômica. No período mais recente, de 2015, fatores como hiperinflação, queda na renda, consequentemente empobrecimento geral da população, têm forçado o êxodo para os países vizinhos. E nesse contexto, a situação social e econômica do país se tornou também um grande problema humanitário para todo o continente, inclusive para o próprio país. Isso aqui é a imigração venezuelana na fronteira do Brasil. Vamos lá, o texto. As consequências desse cenário atingem diretamente setores sociais mais vulneráveis da população venezuelana. Então, a subida descontrolada dos preços, a desvalorização do Bolívar, moeda oficial da Venezuela, a falta de produtos básicos e abastecimento levaram milhares de venezuelanos a migrarem nos últimos anos. Um de seus destinos foi o Brasil, onde o acolhimento de uma grande contingente também gerou tensões. Os números são difíceis para ser precisos. Segundo o Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 1 milhão de venezuelanos deixaram o país entre 2014 e 2017. Outras fontes chegam a citar 4 milhões de pessoas. Isso aqui, gente, é um abrigo oficial do Exército, está em São Vicente 2, em Boa Vista, em Roraima. Então, isso aqui são os... na verdade, gente, é campo de refugiado, tá? Na verdade, ninguém está sabendo disso, tá? Mas realmente o que está acontecendo lá na fronteira agora. O Brasil passou a organizar aqui, através da ONU, um campo de refugiados na fronteira do Brasil com a Venezuela. Sob forte pressão política internacional, inclusive a suspensão do país no âmbito do Mercosul, enfrentando sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, o governo de Maduro denuncia recorrentes tentativas de golpe e recorre ao autoritarismo crescente, abusando da censura, prisões de opositores e medidas para restringir o papel do parlamento, majoritariamente oposicionista. Então, temos aqui a Venezuela, os principais fluxos aqui são o Brasil, a Argentina, que já está passando dificuldade, o Chile,
A gente está passando também problemas aqui, tensões políticas. O Peru, o Equador, a Colômbia, o Panamá e o México. Isso aqui é imigrantes venezuelanos na fronteira da Colômbia. Então, gente, eu vou deixar aqui um vídeo no final da nossa aula como a Venezuela chegou até aqui. Tá bom, gente? Vamos lá, a África. Então, quais são os 3 problemas geopolíticos no continente africano? Primeiro é a Nigéria e o grupo terrorista Boko Haram, Darfur e a Primavera Árabe. Vamos lá, Nigéria e o grupo terrorista Boko Haram. Atualmente, a Nigéria lida com outro desafio. Na sua porção norte, de maioria islâmica, é também a mais pobre e contrasta com o sul, mais desenvolvida, de maioria cristã. Em meio à miséria, ganhou força um grupo fundamentalista islâmico denominado Boko Haram, cujo significado é algo como educação ocidental proibida. Esse seria o nome Boko Haram. Ele surgiu em 2002, tem como objetivo implantar um estado religioso e regido pela Sharia, como é conhecido, o conjunto de regras religiosas do Islã. Sua estratégia inclui violência e intimidação contra populações locais, sequestro de jovens garotas, estudantes e atentados terroristas. Em 2014, uma ação do grupo atraiu a atenção mundial, quando mais de 100 meninas e estudantes foram sequestradas no vilarejo de Chibok, no nordeste da Nigéria, para serem escravizadas. A campanha internacional pela libertação recebeu grande apoio e muitas garotas foram libertadas, mas grande parte delas até hoje nunca foram vistas, tá bom? Então, infelizmente, isso aqui é uma coisa que vem aumentando as tensões. Boko Haram passou a receber apoio do Estado Islâmico, apoio de outros grupos terroristas islâmicos, e ele passou a atuar agora de forma internacional, como atacar aldeias no Chad, que é o país ao lado, e outros países ali próximo à fronteira nigeriana. Essas aqui foram as meninas, tá, gente, que foram sequestradas, foram 100. Grande parte dessas daqui nunca mais foram vistas. Essa bandeira aqui, ó, gente, essa aqui é a bandeira do Estado Islâmico, tá? Vamos lá, o Califado Islâmico do Boko Haram. Então, na verdade, gente, a tentativa deles é criar aqui um califado. O grupo extremista já controla grande parte do território nigeriano e os ataques se tornaram cada vez mais brutais, principalmente aqui na região nordeste da Nigéria. Em 2002, o Boko Haram é criado na capital Boro. Em 2014, o grupo sequestra mais de 200 alunas em uma escola pública. Em janeiro de 2015, o Boko Haram promove um massacre no vilarejo de Baga. E assim por diante. Então eles só foram colecionando aqui cada vez mais violência. E infelizmente está longe do governo derrotar esse grupo islâmico. Aqui é o Boko Haram, um grupo terrorista islâmico. Isso aqui é um ataque do Boko Haram em uma aldeia no nordeste da Nigéria. E é assim que eles passam, destruindo, tocando fogo, matando. E infelizmente isso acontece, principalmente em regiões onde de minoria cristã. Vamos agora para Darfur. O que é Darfur? Darfur é uma região aqui do Sudão. Na verdade, o Sudão hoje está dividido em 3 partes, né? Sudão do Norte, Sudão do Sul e Darfur. Após a divisão em 2 países, depois da independência do Sudão do Sul, o Sudão permanece sendo um dos países mais violentos do planeta. A porção meridional se tornou independente, apresenta a maioria cristã, em contraste com a maior parte setentrional de maioria islâmica, sob forte influência do fundamentalismo. Vamos lá, então a parte sul aqui, ó, de maioria cristã, eles conseguiram a sua independência, e a parte norte aqui, que é o Sudão do Norte, passou agora o que é de maioria islâmica, ficaram separados. Então hoje você tem o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Do Sudão do Norte agora você tem aqui uma fragmentação dessa região chamada de Darfur. Aqui, ó, a região de Darfur. Essa região aqui que também lá está no processo de separação. Então a região de Darfur envolve um conjunto de estados, que a gente está vendo aqui, ó, Darfur do Norte, Darfur do Leste, Darfur do Sul, Darfur Central e Darfur do Oeste. Tá?
se situa no oeste do Sudão, é extremamente seca e recebe pouca atenção do governo sudanês. A ausência de papel das autoridades oportunizou o surgimento de diversas milícias que atacam alvos governamentais e ao mesmo tempo se enfrentam entre si. As principais milícias são o Movimento de Justiça e Igualdade e o Exército de Libertação Sudanesa. Além de provocar a morte de milhares de pessoas, os conflitos de Darfur produziram um grande deslocamento de refugiados, em sua maioria atravessando a fronteira em direção ao Chad. Aqui o Chad. A ONU contabiliza uma população de aproximadamente 3 milhões de deslocados na região. Então, até essa região ela conseguir se estabilizar, se tornar independente do Sudão, esses conflitos ainda vão continuar. E, na verdade, houve até o chamado genocídio de Darfur. O governo do Sudão, na época, acabou armando algumas milícias. Essas milícias foram lá e começaram a fazer uma limpeza étnica. Quem não era islâmico e falasse árabe, eram limados. Então, esse aqui é soldado da ONU no acampamento de refugiados de Darfur, no Chad. Tá? Ele tem 4 anos. A mãe morreu na guerra. O pai está no hospital. O menino e o irmão de 2 anos nunca tiveram uma casa de verdade. Nasceram num lugar onde a única preocupação é sobreviver. Este é o maior campo de refugiados de Darfur. 75 mil pessoas vivem aqui desde 2004. Ele é chamado de Otache, uma referência à cidade de onde a maioria dessas pessoas fugiu. Os garotos são criados pelo avô. Ao lado de outra filha, ele ainda consegue sorrir. Seu Hawazi conta que espera o dia de voltar para casa. É o que todo mundo espera. Darfur é um estado no oeste do Sudão, o maior país da África, uma terra que nunca conheceu a paz. Essas pessoas vieram para cá para fugir da morte e nunca mais voltaram, porque aqui se sentem seguras. O auge do conflito foi entre 2003 e 2005, quando o governo sudanês armou guerrilheiros para exterminar rebeldes. Os alvos foram muçulmanos de origem africana, cristãos e outras etnias. O resultado do massacre é um grande amontoado de gente que não tem trabalho, escola nem futuro. Água, comida, roupas, sapatos, tudo depende da ajuda internacional das Nações Unidas. 75% da comida necessária tem sido entregue por aqui. E existem 2 explicações diferentes para isso. A ONU diz que o governo do Sudão impede a entrada dos alimentos enviados pela comunidade internacional. Já o governo do Sudão diz que a ONU não entrega tudo para causar revolta nas pessoas e criar um problema para o governo. Nesse jogo do empurra, quem passa fome são eles. Sobre a relação com o governo sudanês, o chefe da ONU em Darfur sorri e não comenta. I have no comment on that. O presidente do Sudão é acusado de ser o responsável pela matança. O Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, decretou a prisão dele. O Sudão não reconhece a existência do tribunal e o ditador continua livre. Em represália, Omar al-Bashir expulsou daqui quase toda a ajuda internacional, como se não precisasse. O fim da guerra não impediu uma tragédia que atinge as crianças do Sudão. Por causa da desnutrição, muitas delas são vítimas das doenças chamadas de evitáveis, como a malária, a diarreia e a infecção respiratória. Segundo a ONU, 300 mil morrem todos os anos por aqui. Dessas, 110 mil não completam nem um mês de vida. Nas mãos delas, qualquer coisa vira brinquedo. São 35 graus em pleno inverno. Não há vegetação. A única cor vem das roupas das mulheres.
Sofrimento nos campos e fora deles. Os refugiados não são bem-vindos na cidade. A vida na capital, Niala, também é cercada de miséria e medo. O acordo de paz foi assinado em 2005, mas Darfur ainda vive sob certa tensão. Confrontos isolados entre tropas do governo e de rebeldes ainda acontecem por aqui. As noites são marcadas por um rigoroso toque de recolher que começa agora, à meia-noite, e só termina às 6 horas da manhã. A partir deste momento, ninguém, exceto o exército ou a polícia, pode andar nas ruas de Darfur. Ninguém mesmo. Durante a gravação, fomos cercados por 6 carros das Forças Armadas. Essas são as noites em Darfur. A polícia faz patrulha o tempo inteiro, o exército também, e de repente eles aparecem em grande quantidade. Olha só. Estão fortemente armados. Os carros têm metralhadoras. Estão pedindo para não gravar os policiais. Eles vão embora, mas 5 minutos depois, a noite inteira assim. Olha só. Eles vão e voltam a noite toda. O governador de Darfur assume que falta dinheiro para reconstruir a região e diz que a violência ficou no passado. Para provar que Darfur agora é segura, Ali Mahmoud nos convida para um passeio a pé. Aceitamos o convite. E lá vai ele, com um jeitão de político. Dá a mão para um, dá a mão para outro e vai embora, cercado de seguranças. A tentativa de vender uma Darfur segura não cola. As imagens na cidade mostram outra realidade. Tanques, helicópteros, mísseis, trincheiras, canhões. Dá para falar em paz num lugar como esse? Os outros conflitos aqui é a Primavera Árabe. Eu vou deixar um vídeo aqui da Primavera Árabe para a gente ter noção. É a Primavera Árabe que vai dar origem, por exemplo, ao conflito na Síria, tá, gente? E todos os conflitos que vão surgir aqui nos países africanos aqui próximo ao mar Mediterrâneo, ok? Um movimento que surgiu das redes sociais e demonstrou o poder das mídias no jogo político. 10 anos depois, os efeitos da Primavera Árabe ainda são sentidos na região. Enquanto a Tunísia segue na democratização, outros países protagonistas no começo da década de 2010 mergulharam na repressão, guerra e caos. Em 17 de dezembro de 2010, a autoimolação do vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, cansado da miséria e do assédio policial, desencadeou um levante popular. Em 2011, o regime policial de Zine Ben Ali caiu depois de 23 anos no poder e, em outubro, a Tunísia realizou as primeiras eleições livres no país, para 3 anos depois adotar uma nova constituição. De lá, o movimento se espalhou para diversos outros lugares do norte da África e Oriente Médio, mas em alguns as consequências foram devastadoras. No Iêmen, a mobilização conseguiu a transição de poder de Ali Abdallah Saleh para o vice-presidente Abd Rabo Mansur Hadi no começo de 2012. Em 2014, uma insurgência dos rebeldes hutis conquistou várias regiões, entre elas a capital Sanaa, o que levou à resposta de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita para conter o grupo. O conflito matou dezenas de milhares de pessoas, a maioria civis, e colocou o país, de acordo com um alerta recente da ONU, em um risco iminente da pior fome que o mundo viu em décadas. Na Líbia, os protestos contra o regime de Muammar Gaddafi foram violentamente reprimidos nos primeiros momentos, quando surgiram em Benghazi, mas se espalharam e se transformaram em um conflito armado. Em agosto de 2011, o governo foi deposto, graças a uma coalizão militar integrada por Estados Unidos, França e Reino Unido, com a luz verde da ONU. Em 20 de outubro, Gaddafi, que estava foragido, foi assassinado. A Líbia mergulhou no caos por anos, destroçada por combates e lutas pelo controle do país. Desde 2015, o governo de União Nacional e o grupo do Marechal Khalifa Haftar disputam o poder e o domínio dos territórios. Em meados de 2011, a revolta popular na Síria buscava derrubar o governo da família Assad, no poder há 40 anos.
Bashar al-Assad comandava o país desde 2000, depois de suceder o pai, e reprimiu de maneira violenta os protestos, que se transformaram em uma insurreição armada e geraram uma guerra total. O conflito possibilitou o crescimento de organizações extremistas, como a Frente al-Nusra e o Grupo Estado Islâmico, que chegaram a dominar grandes partes da região e foram sendo derrotados aos poucos pela Síria e os aliados, principalmente a Rússia. Mais de 380 mil pessoas morreram na guerra e outras milhões fugiram. No Egito, as gigantescas manifestações contra Hosni Mubarak duraram 18 dias e foram duramente reprimidas, com 850 mortos, mas conseguiram derrubar o governante, que entregou o poder ao exército depois de 30 anos. Em 2012, Mohamed Morsi, candidato da Irmandade Muçulmana, se tornou o primeiro presidente islamita a presidir o país, mas foi deposto um ano depois pelo exército comandado por Abdel Fattah al-Sisi. Eleito presidente em 2014 e reeleito em 2018, al-Sisi é acusado de instaurar um regime repressivo contra islamitas, militantes laicos e a esquerda. A narrativa de esquerda, consolidada em países como Brasil, Argentina e Chile, é baseada no combate ao militarismo de direita durante as décadas da Guerra Fria. A Venezuela, por sua vez, não viveu uma situação como essa porque sua última ditadura se deu nos anos 50. Comandado pelo general Marco Evangelista Pérez Jiménez, o regime se assemelhava muito mais ao de Getúlio Vargas no Brasil e ao de Juan Domingos Perón na Argentina. Marco Pérez Jiménez foi derrubado em 1958, depois de tentar continuar no poder por meio de um plebiscito fraudulento. Em seu lugar, líderes políticos firmaram um pacto de estabilidade na Venezuela. O acordo, chamado de Pacto de Punto Fijo, pregava o revezamento de diferentes partidos no poder e estabelecia uma agenda mínima que defendia estatização gradual no setor petroleiro, reforma agrária, grandes obras públicas e ênfase em políticas de bem-estar social. A consequência dessas políticas foi o aumento progressivo do Estado e do gasto público. Ao mesmo tempo, grupos terroristas de esquerda, como as Forças Armadas de Libertação Nacional, FARC, abandonaram as armas e passaram a traçar novos planos. Ao invés do combate aberto, as FARC mudaria de nome para Terceiro Caminho e passaria a se infiltrar nas Forças Armadas. Um dos nomes importantes que entraram na recém-legalizada FARC foi Adán Chávez, irmão mais velho de Hugo Chávez. Nessa mesma época, Hugo passou a integrar o exército. Além do parentesco, Adán teria um importante papel na formação ideológica de seu irmão, sendo seu tutor revolucionário. Chávez era un devorador, un investigador nato, y eso le dio inicialmente una formación en ese sentido autodidacta, ¿no? El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. En 1986, Chávez criou seu próprio grupo político, o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, MBR 200. A queda do preço do petróleo ocorrida na década de 80 expôs a fragilidade da economia venezuelana, que era dependente da exploração do petróleo. O país havia estatizado o óleo negro, tornando-o a sua principal fonte de riqueza. O resultado foi a fuga de capitais e o empobrecimento da nação. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. Em 1989, a economia da Venezuela se tornou insustentável. Carlos Andrés Pérez, o presidente da época, se viu obrigado a adotar medidas de controle de gastos para tentar dar uma resposta ao problema estrutural do país. A esquerda radical não aceitou as medidas e grupos como o Terceiro Caminho e o MBR 200, liderado por Chávez, articularam um grande ato público contra o governo.
O protesto foi chamado de Caracazo e consistiu em violentas manifestações de rua. Ônibus foram queimados, prédios públicos e privados vandalizados e destruídos. Não restou alternativa ao governo, senão convocar o exército para repor a ordem em um país que estava prestes a convulsionar. A crise serviu de combustível para que Chávez e seus partidários se mobilizassem com o objetivo de usurpar o poder democraticamente constituído. Em 4 de fevereiro de 1992, Chávez entrou em ação. Liderou unidades militares em Caracas com o objetivo de derrubar o governo. Eu, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. A tentativa de golpe fracassou. Erros táticos levaram Chávez e seus colaboradores a ficarem encurralados e sem comunicação. O líder golpista ficou impossibilitado de transmitir as fitas pré-gravadas nas quais incitava a população a tomar as ruas em um levante. Após cumprir 2 anos de prisão por liderar o golpe, Chávez abandonaria a carreira militar e adotaria as novas fórmulas de dominação política prescritas e orientadas pelo Foro de São Paulo. Fundado por Lula e Fidel Castro em 1990, o Foro de São Paulo se tornou a Assembleia Estratégica da Esquerda Latina e tinha entre seus participantes grupos narcoterroristas. Companheiro da direção do Fórum de São Paulo, evitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Hugo Chávez fundou em 1997 o Movimento Quinta República, MVR, aliança partidária de esquerda que lhe daria suporte para disputar a presidência. Chávez foi beneficiado pelo descrédito da classe política tradicional e acabou eleito com 56% dos votos. Quando concorreu ao governo da Venezuela, Chávez tentou passar a imagem de democrata. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Ao contrário do que anunciou, uma vez no poder, passa a agir para reformar as instituições vigentes de forma a se consolidar no comando do país. Que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Chávez decretou a realização de um referendo sobre a criação da Assembleia Constituinte. A população abraçou a ideia. A convocação foi aprovada por margem expressiva, mais de 70% dos votos. A Assembleia Constituinte, dominada por partidários de Hugo Chávez, redigiu a nova carta em 100 dias. O país passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Na eleição da Constituinte, os apoiadores de Chávez conquistaram a maioria dos assentos. Um de seus planos era tornar a Câmara dos Deputados e o Senado em uma única casa. As contínuas modificações na estrutura política e institucional da Venezuela criaram um racha na população. Em 2002, mesmo com Chávez reeleito, a Venezuela se encontrava dividida entre 2 polos opostos. Em 11 de abril de 2002, manifestações contra e pró-Chávez se encontraram na frente do Palácio Miraflores. O caos se instalou e autoridades militares, contrárias ao governo, aproveitaram a oportunidade para tentar destituir Chávez. O movimento, desastrado e feito de improviso, acabou sendo derrotado poucos dias depois. Presidente da República de Venezuela, juro
ante Dios Todopoderoso. Chávez voltou ao poder depois que milhares de seus apoiadores tomaram as ruas do país. Com o argumento de ter sofrido um golpe, Chávez acentuou o radicalismo de suas ações e de seu regime. Responsabilizou os Estados Unidos e elegeu os membros da oposição e veículos de imprensa como inimigos. Entre suas ações, fechou a principal emissora do país, a Rádio Caracas Televisión. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Também reformou a estrutura da estatal petrolífera PDVSA, demitindo milhares de funcionários que haviam entrado em greve em 2003. Com isso, vinculou o futuro da empresa ao seu projeto de poder. No campo político, reformou a Corte Suprema venezuelana, tornando-a um apêndice do Executivo. Ampliou o número de juízes de 20 para 32. Com indicações de cunho político, foram integrados à corte 12 novos magistrados, todos eles fiéis bolivarianos. Quando surgiu a empresa Smartmatic, os processos eleitorais venezuelanos se tornaram eletrônicos e passaram a sofrer contestação por parte da oposição. A Venezuela acentuou sua aliança com Cuba e procurou aproximar-se da política do Oriente Médio. Os erros estratégicos dos adversários foram determinantes para Chávez aprofundar sua agenda. Partidos de oposição se recusaram a participar do pleito legislativo, acusando a eleição de ser ilegítima e fraudulenta. Seus líderes imaginavam que a ausência serviria para afastar o povo da votação, mas não foi o que aconteceu. O preço político foi alto. Sem representantes na Assembleia Nacional, os oposicionistas abriram caminho para que os bolivarianos tomassem completamente o legislativo. Em 2006, Hugo Chávez foi reeleito pela terceira vez com 62,9% dos votos. Prometeu criar o socialismo do século XXI. Chávez tinha o objetivo de ficar para sempre no poder. Para isso, modificou a Constituição, que passou a permitir a reeleição ilimitada para o cargo de presidente. Esta Constitución fue elaborada pensando en todos. Esta Constitución recoge el sueño de tener un país donde vivamos en condiciones de igualdad. Na medida em que Chávez acumulava poderes, a economia despencava e empresários e investidores abandonavam a Venezuela. A Venezuela passou a ter contínuas crises de abastecimento. Alimentos e produtos essenciais se tornaram escassos. A insatisfação contaminou a população. Foram organizadas marchas e paralisações. A resposta chavista foi violenta. Mas não foi só a situação da Venezuela que começou a se deteriorar. Ao mesmo tempo, Chávez enfrentava graves problemas de saúde. Em meio a disputas políticas, ele se isolou em Cuba para tratar um câncer. Reeleito pela quarta vez, não conseguiu comparecer à sua própria posse, em virtude do agravamento de sua doença. Hugo Chávez morreu em 5 de março de 2013. Foi substituído no poder por Nicolás Maduro, um de seus principais auxiliares. Na eleição para a sucessão de Chávez, o oposicionista de centro-esquerda, Henrique Capriles, tentou convencer o eleitorado, simpático ao chavismo, de que ele não representaria uma ruptura. Por margem mínima, Maduro foi eleito presidente em 14 de março de 2013. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50,66% de la votación. Novamente, o processo eleitoral, organizado pelo Smartmatic, sofreu acusações de fraudes. Capriles não reconheceu o resultado e pediu a recontagem de votos. Mesmo com a eleição contestada, Maduro prevaleceu. O apoio diplomático da União das Nações Sul-Americanas, órgão subordinado ao Foro de São Paulo, foi fundamental para lhe dar sustentação internacional. Apesar da vitória interna, Maduro passou a lidar com uma oposição crescente na Venezuela. Nas eleições legislativas de 2015, a oposição recuperaria a maioria na Assembleia Nacional. Tentando driblar os adversários do parlamento, Maduro convocou uma nova Assembleia Constituinte. Anuncio que en uso de mis atribuciones
presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque uma Assembleia Nacional Constituinte. A manobra não foi reconhecida nem dentro do país e nem pela comunidade internacional. Mesmo assim, formou-se um parlamento paralelo, próprio da ditadura, que passaria a funcionar como alternativa ao parlamento oficial. Foi em meio a esse clima que, em 2018, Maduro buscou sua reeleição. Obteve vitória contestada internacionalmente. As fraudes no processo eleitoral se avolumaram. Brasil, Estados Unidos e União Europeia não reconheceram a legitimidade de Maduro para continuar. O parlamento oficial também se recusou a prestigiar sua posse. E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandato de 6 anos, numa votação marcada por alta abstenção e denúncias de fraude. Maduro disse que essa foi uma vitória contra o imperialismo. Depois de 93% das urnas apuradas, ele foi declarado vencedor com pouco mais de 5.800.000 votos. O impasse se agravou quando Juan Guaidó, então designado líder da Casa Legislativa dominada pela oposição, se declarou presidente da Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. O mundo se dividiu. China e Rússia apoiaram o antigo regime. Já as nações ocidentais deram seu respaldo ao autoproclamado novo governante. Como a eleição de Maduro se deu por convocação da nova Assembleia Constituinte, controlada pelos chavistas e não pelo parlamento oficial, sua posse foi contestada como ilegal e ilegítima. Sem um presidente reconhecido, era Guaidó, o líder da Assembleia Nacional Constitucional, quem deveria assumir o governo interinamente. O processo de socialização da economia devastou a Venezuela, produzindo uma crise social sem precedentes. O desabastecimento frequente, já na época de Chávez, se aprofundou. Sem emprego e sem comida, parte da população iniciou um verdadeiro êxodo, fugindo para os países vizinhos. No âmbito interno, com o objetivo de esmagar os críticos, Maduro redobrou a repressão. Se no Brasil de 1964, as Forças Armadas tiveram um papel fundamental para evitar uma revolução comunista, na Venezuela foram elas seus principais agentes. A dificuldade da esquerda em implantar suas bases nas Forças Armadas do Brasil se deve ao fato de essa instituição ser majoritariamente positivista. O positivismo, ideologia que prega o conhecimento científico como única forma de conhecimento verdadeiro, já era muito disseminado entre militares brasileiros e foi a base intelectual do golpe que derrubou a monarquia e instaurou a república em nosso país em 1889. Com o fracasso da contaminação das Forças Armadas, a esquerda brasileira apostou na guerra cultural, que sempre foi desprezada pelos militares. A luta política passou a ser travada a partir do meio jornalístico e das universidades. Foi nesses ambientes que a esquerda criou a massa de militantes que apoiam o chavismo no Brasil. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. O bolivarianismo tinha como objetivo criar o socialismo do século XXI, uma atualização do modelo implementado pela União Soviética no leste europeu. Ao longo de 20 anos de poder, o resultado de sua ação foi a repetição dos mesmos crimes em massa, da mesma violência e do mesmo fracasso econômico vistos no socialismo do século XX. Karl Marx dizia que a história se repetia, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. A Venezuela de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro lhe deu razão, finalmente.